tem um mapa do Dalai Lama, nasceu no dia 6 de julho de 1935, nasceu às 4h38 na China. Ele nasceu entre um eclipse lunar e um solar. Só para o pessoal saber, existe uma crença, na verdade, não que existe uma crença, só existe essa verdade, né, do ponto de vista astronômico, de que o eclipse seria, no caso aí, né, se fosse um eclipse solar, seria justamente de que a Lua estaria tapando o Sol, aí seria o eclipse solar. Ou seja, isso aconteceria justamente nas luas novas. E a lua cheia aconteceria, a lua faria essa sombra no planeta Terra. Então, o que acontece, na verdade, é que esses dois planetas aqui, o Queto e o Rahu, é quem causam o eclipse. Apesar de ter, vamos dizer, essa explicação astronômica, mas só que os cientistas, vamos dizer assim, que não são tão ortodoxos, não são tão cartesianos assim, eles já sabem, no sentido de probabilidade, é altamente improvável que pudesse haver essa coincidência em relação à distância da Lua, da Terra e do Sol, essa sincronização, ou seja, seria, para não dizer impossível, né, vamos dizer improvável. Então, mas é no que a gente acredita, né, de que é a sombra da Lua, é a sombra do Sol, é a sombra da Terra e tudo mais. Mas só que, na verdade, nas escrituras explica que a questão é desses dois planetas que estão causando esse fenômeno. Então, de toda forma, o Dalai Lama ele foi fortemente influenciado pela questão do eclipse, né? Que a gente sabe que é um fenômeno que a pessoa pode tanto eclipsar os outros, ou seja, ele pode sombrear os outros, lançar uma sombra, ou seja, deixar a pessoa na escuridão, ocultar a pessoa, sequestrar os méritos da pessoa, ou então isso pode acontecer com a própria pessoa, ou seja, a pessoa pode se sentir sequestrada e roubada, ou seja, ela pode se sentir sombreada. Então pode acontecer tanto de a pessoa fazer como a pessoa receber esse efeito. Então isso ocorre no caso do Dalai Lama. É lógico que ele que deveria dizer isso, coisa que provavelmente nós não vamos conseguir, né, gente? Mas enfim, vamos dar uma olhada então, Simone, porque o Dalai Lama diz que tem 3 planetas no Lagna, sendo que um deles é o próprio regente. Vamos lá então? A análise foi feita pela Daiane, pela Marina e por mim. Dalai Lama possui Mituna no Lagna, com Ketu, Surya, o regente Budi e aspecto de Guru. É uma pessoa de muita inteligência e habilidades, comunicativo e eloquente, um tanto imaturo e de aparência infantil. Traz como propósito de vida seu próprio autoconhecimento e desenvolvimento interno. Reflete forte influência paterna e da ancestralidade na personalidade e ou aspecto físico. Ketu indica traumas e distanciamento em relação ao pai, gerando conflitos, o tornando introspectivo e o fazendo se sentir não aceito. Veio ao mundo para realizar coisas grandiosas através da sua própria personalidade e realmente Surya o fez um líder espiritual. Contudo, talvez tenha associado a questão de ser líder como algo traumático e internamente nega e acaba se auto-sabotando. Pode se mostrar muitas vezes intolerante e ter atitudes extremistas beirando fanatismo, e talvez o peso dessa liderança o faça se sentir vítima, como se todos dependessem dele, e ele tendo que se sacrificar em prol dos outros ou de uma causa maior. Eu acho interessante aquele PDF que a gente mostrou agora. Isso é importante comentar. Bhavas, né, casas que tenham mais que um planeta, um mapa de qualquer pessoa, exercem, né, uma grande influência, né, eles têm uma grande importância na vida da pessoa, justamente porque pode acontecer de aquela casa que está ocupada por mais que um planeta ter, por exemplo, um planeta que reja 2 bhavas, né, que é o caso, por exemplo, do Budi. O Budi ele rege a primeira, que é a casa que ele já está, e a 4ª. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, eventualmente, os assuntos que são regidos por uma bhava são levados para aquela bhava que ele está ocupando. É o caso, por exemplo, desse Budi aqui. E é o caso também de Shukra, ou seja, de Vênus, né? Porque ele regeria a 5ª e também regeria aqui a 12ª. Ou seja, os assuntos da 12ª e os assuntos da 5ª, que são regidos por Shukra, viriam todos aqui para a 3ª bhava. Agora, o que a Simone explicou foi justamente de que a questão da personalidade dessa pessoa realmente é muito forte e que tem a ver justamente com aqueles caracas, com aquela folha que eu mostrei, porque esse planeta representa a comunicação, ele representa também a criança, portanto, realmente a Simone comenta justamente isso, ou seja, de que a pessoa tem uma tendência meio que infantil e extremamente comunicativo.
Em relação à questão paterna, se refere justamente a essa conjunção que ele tem aqui também, que é com o Súria, com o Sol, porque esse planeta representa o pai. Mas como o planeta que é esse daqui, com 29 e 26, que é Queto, tem conjunção com o Sol e eles são inimigos, significa que isso prejudica o efeito desse planeta aqui. Ou seja, qualquer planeta que estivesse conectado com os outros que não fossem amigos entre si, geraria um efeito de adversidade ou então até mesmo de disfuncionalidade em relação aos assuntos da bava em que está acontecendo isso, que nesse caso seria a personalidade e o comportamento. Esse planeta, por exemplo, representa a ancestralidade, então isso naturalmente significa que a pessoa tem uma forte relação ancestral, coisa que é verdadeira, já que no budismo é muito fixo nessa questão de vidas passadas, de ancestralidade, de ritos ancestral e tudo mais. Então, portanto, tudo isso que a Simone comenta realmente confirma-se através somente da primeira bava. Ele nasceu entre os 2 eclipses, do dia 16/7, um eclipse total da Lua, 7 dias após ele nascer, e o dia 30/6, que era um eclipse parcial do Sol, 6 dias antes de ele nascer. Então, deve sofrer alguma influência, se sentindo eclipsado pelo pai ou por essa liderança que ele próprio representa. O faz sentir como se vivesse à sombra desse líder, onde seus próprios desejos e questões egóicas lhe fossem sempre negados. Precisa usar seu intelecto e discernimento para buscar internamente os valores de sua própria essência, como forma de se transformar e trazer ao mundo conhecimento, se desapegando dos traumas que sofreu na infância. O seu regente Budi rege a Bava 4 de Mituna, onde tem Mangal, indicando que não houve paz no lar. Veio no meio de agressividade e raiva. Provavelmente a separação dos pais aos 4 anos de idade foi algo bastante traumático, que o fez viver com os monges, né? Aos 6 anos, iniciou sua educação formal para se tornar o 14º Dalai Lama. Aqui na casa da família, manifesta com os mais próximos uma comunicação mais agressiva e rancorosa, falando muitas vezes de forma ríspida e impulsiva. Possui as bhavas Dharma Triconas ocupadas, o que confirma a forte tendência a buscar pela espiritualidade. Tem um conceito que é fundamental, que a Simone citou, que a gente chama de Artha Shastra. Existem 4 pilares que sustentam a civilização humana, onde quer que ela exista. Então, ele chama de Dharma, Artha, Kama e Moksha. Então, esses conceitos sustentam a humanidade, né? Ou seja, todo ser humano ele está envolvido com um desses 4 setores da vida. E esses 4 setores, eles também acontecem no mapa. Então quer dizer o seguinte, que quando planetas estão ocupando determinadas bhavas, a pessoa é tendenciosa, né? Ou seja, assuntos relacionados, por exemplo, no caso, como a Simone disse, que as bhavas de Dharma estão todas ocupadas, que são a primeira, a quinta e a nona, que estão ocupadas de fato, então a pessoa tem uma relação com um Dharma muito forte, muito evidenciado. Então, não há dúvida nenhuma que, de fato, o Dalai Lama é um líder espiritual. Mas, de fato, a pessoa tem uma questão do Dharma Trikona, ou seja, 1, a 5 e a 9 ocupadas, apesar dele ter também grahas ocupando aqui o Trikona de Kama. Mas é mais provável que realmente a tendência dármica surja, né, muito mais força, né, do que a tendência relacionada com Kama.